Olá pessoal, hoje na nossa videoaula nós vamos dar continuidade à química orgânica, falando um pouquinho sobre grupos funcionais, alcanos e cicloalcanos. Mais especificamente desses grupos funcionais nós vamos falar de estereoquímica, estabilização, da estrutura molecular de modo geral, falar um pouquinho sobre isômeros, tanto os constitucionais como os estereoisômeros, alcenos e aletos de alquila. Ainda dentro da sequência dos grupos funcionais, vamos dividir os temas de modo a falar um pouquinho das reatividades e estruturas, funcionalidades desses compostos de modo geral. Bom, os grupos funcionais eles são uma forma da gente estudar sistematicamente as diversas moléculas orgânicas que a gente tem. Seria muito difícil a gente catalogar e estudar individualmente cada molécula. Então, quando a gente separa esses grupos a partir das suas características e dos seus componentes, a gente pode fazer então um agrupamento, né, de propriedades e características que vão ser iguais dependendo dos grupos que a gente tiver. Então, a gente tem como exemplo os grupos amino, amido, guanidino, amidazole, metil, etil, vários grupos funcionais que podem fazer parte de diversas moléculas, mas ao mesmo tempo são grupos com características similares. Então eles se repetem em diversas moléculas e as suas propriedades são iguais entre elas em si. Então aqui eu estou listando só alguns exemplos de diversidades de grupos que têm propriedades específicas e suas características individuais. Então, quando a gente olha por uma molécula, por exemplo, essa acetilcoenzima A, a gente vê que na sua estrutura ela tem presente diversos grupos funcionais. Um grupo amido, um grupo imidaxone, fosforil, né? E aí metil, hidroxil, tioéster, amido e uma série de outros em si. Cada função dessa permite que a gente avalie questões como reatividade, avalie questões como a capacidade dessa molécula, desses grupos funcionais em si reagirem entre si, né? A partir de uma visão dos grupos e a questão das eletronegatividades, a gente pode presumir onde será que as reações químicas vão ocorrer, né? Então, por exemplo, tem aqui o grupo fosforil carregado negativamente, um grupo amino que tem pares de elétrons sobrando. Então, muito provavelmente, reações químicas podem ocorrer aqui nesses grupos funcionais a partir dessas características específicas desses grupos funcionais. Então, falando mais especificamente de cada grupo, nós vamos começar falando sobre os hidrocarbonetos, né, os compostos de carbono e hidrogênio em si. Esses grupos, em termos de reatividade, eles são bastante restritos, eles, por características, por serem compostos apolares, não terem polaridade bem definida, a reatividade dela também é menor, é baixa, porque conta dessa interação ser dada por forças de dipolo instantâneo. Então, acaba tendo uma reatividade menor em comparação aos outros grupos funcionais. Mas é um grupo importante para a gente estudar, porque ela faz parte de inúmeros compostos orgânicos, e a partir desse grupo também a gente pode estudar, entender bem a questão das estruturas moleculares que os compostos orgânicos assumem. Então, por exemplo, nós temos grupos, esses compostos de carbono e hidrogênio podem formar arranjos lineares ou arranjos cíclicos, como, por exemplo, o grupo fenila, o grupo benzila e assim por diante. Esses, quando se denominam em cadeias lineares, eles são chamados os alifáticos de modo geral. Eles podem receber aí compostos eletronegativos, produzindo os chamados aletos de alquila. Podem também se distribuir em funções primárias, secundárias e terciárias, que nada mais são do que quantos grupos funcionais estão ligados a cada carbono.
A partir desses grupos em si, quando a gente substitui um dos ligandes, como o hidrogênio, por exemplo, por outros grupos funcionais, eles passam a assumir denominações diferentes. Então, por exemplo, aqui no álcool, um dos hidrogênios foi substituído por um grupo OH. Então, a gente passa a ter agora não mais um haleto de alquila, mas sim um álcool. No caso dos ésteres, né, a gente substitui os hidrogênios aqui por um radical alquila qualquer. Nas aminas, né, a gente tem, em vez do carbono, a gente tem o nitrogênio como o composto atômico central dentro dessa ligação em si, com uma, duas ou três substituições, né, sendo elas primárias, secundárias e terciárias. Aldeídos e cetonas, por características, ela tem um grupo C-O, um grupo carbonila, né, que constitui. O que diferencia os aldeídos das cetonas é que nos aldeídos a gente tem um hidrogênio e nas cetonas eu tenho a dupla substituição. Nos ácidos carboxílicos, a gente tem aqui o grupo C-O, precedido de um dos radicais, grupo OH. Essa característica produz um efeito interessante, que é a da ressonância, e faz com que esse hidrogênio se perca muito facilmente. Por conta disso, esses compostos têm propriedades ácidas. A partir dos compostos de ácido carboxílicos, existe uma família muito grande que são os derivados de ácidos carboxílicos, né? Então, a gente vai ver na próxima aula que isso tem uma influência bastante grande. Temos também as amidas, que assim, muito similar ao ácido carboxílico, só que em vez do grupo OH, a gente tem aqui um grupo NH2 em substituição. Essas aminas, assim como a gente viu lá das aminas, a gente tem, elas podem ser secundárias ou terciárias, né? Com uma substituição, duas substituições, três substituições e assim por diante. Os ésteres, né? A substituição daquele grupo, né, agora é por algum grupo alquilo qualquer, né? Então eu insiro um oxigênio dentro dessa ligação com um grupo alquilo derivado aí desse processo. As nitrilas, né, onde caracteriza por um C-tripla-N, onde esse grupo tem uma reatividade bastante elevada por conta dos seus componentes e as triplas ligações formadas aqui pelos grupos CN. Bom, então os grupos funcionais se caracterizam por constituições específicas ou substituições de determinados grupos funcionais, e a gente vai ver um pouquinho de cada um dentro desses conceitos. O primeiro grupo funcional que a gente vai discutir são os alcanos e os ciclos alcanos. Esses se caracterizam por compostos saturados, ligações simples. Então, praticamente, quando a gente está falando de alcanos e cicloalcanos, a gente está falando de compostos que têm como carbono e hidrogênio, e esse carbono tem uma hibridização do tipo sp3. Então, todas as ligações possuem arranjos tetaédricos, né? Isso vai influenciar muito nas estruturas das moléculas que a gente está falando. Um exemplo, né, de uma parte desse grupo funcional seriam os ácidos graxos, uma gordura animal típica. Então a gente tem uma cadeia bastante longa aqui de hidrocarbonetos, né, e finalizando aqui com um grupo funcional diferente, né, do restante da molécula. Então a gente pode perceber que às vezes a molécula ela pode ter mais de um grupo funcional, como a gente viu lá na acetilcoenzima A, né? Então uma parte da molécula ela é constituída de um hidrocarboneto e uma outra parte de um outro grupo funcional qualquer. Como eu já havia dito, a reatividade desse grupo, né, dos alcanos em si é bastante pequena, porque a molécula, de modo geral, que constitui esse grupo, ela não tem polaridade, né? É um grupo apolar. Então, as ligações que ocorrem entre outras moléculas, elas ocorrem através de forças de pequena energia, como as forças de London, ou seja, aquela atração de polo instantâneo.
apesar dessas forças serem pequenas em si, quando a gente está falando de compostos hidrocarbonetos, a sua interação e a sua ligação química intermolecular vai depender do tamanho dessas cadeias em si. Então, individualmente, quando a gente está falando aqui de cada átomo de carbono interagindo entre si, essa energia é muito fraca. Mas quando a gente pega uma cadeia bastante longa, né, com vários carbonos, 16, 17 carbonos, né, essas pequenas forças unidas acabam tendo uma força relativamente alta, né? Então, muito facilmente a gente consegue perceber isso pelas propriedades físico-químicas. Então, por exemplo, se a gente pega cadeias de carbono pequenas, né, de 2, 4 carbonos em si, elas são voláteis, são os gases que a gente tem aí derivados de petróleo, né, os gases naturais e assim por diante. Quando a gente vai aumentando essa cadeia, colocando 10, 12 carbonos, esses compostos alifáticos, cadeias longas, passam agora a ter características, propriedades de um líquido, né? Elas interagem, que são os exemplos do óleo, da gasolina, do diesel que a gente tem por aí. Então, apesar de fraca essas energias, elas unidas, elas têm uma significância bastante grande, né? Então, aqui alguns exemplos: de 1 a 2 carbonos são os gases naturais, de 3 a 4 é o gás liquefeito de petróleo, que a gente usa no fogão de casa, C5 e C8 é a gasolina, de 9 a 16 o diesel e a querosene, né? Depois a gente passa a ter os óleos lubrificantes e vários outros materiais em si. O que é importante, né, dentro desse grupo funcional, e ele permite que a gente estude isso de forma bastante interessante e didática, é as questões espaciais, a questão da estereoquímica, as suas estruturas de modo geral. A gente viu na aula anterior que, por conta das hibridizações ocorridas na distribuição de elétrons do carbono, o carbono passa a assumir 4 ligações químicas e uma configuração tetaédrica. Esse ângulo de ligação entre cada, né, ligante do átomo de carbono tem um ângulo específico de 109,5 graus aproximadamente, né, podendo modificar dependendo do ligante que a gente tem. Isso traz uma informação bastante importante, porque quando a gente começa a unir, né, vários átomos de carbono entre si, eles vão se organizar de forma muito específica no espaço. Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui de uma ligação entre 2 átomos de carbono, a gente vai ter aqui uma distribuição, né, considerando esses ângulos de 109,5, 109,6 graus. Como que a gente vai saber como que as moléculas se organizam espacialmente? Bom, quando a gente está falando de ligações, né, entre os átomos, entre os grupos funcionais em si, então a gente tem 2 grupos CH3 aqui unidos por um carbono-carbono, a gente tem a possibilidade, né, dessa molécula se organizar no espaço de 2 formas. Uma com os grupos hidrogênio, os átomos de hidrogênio aqui intercalados, ou alinhados, como está nessa figura B aqui. Nesse caso, né, a molécula sempre vai buscar a estrutura de menor energia possível. Esse eixo, essa ligação sigma carbono-carbono aqui, como é uma ligação simples, esse eixo gira livremente. Ela tem a possibilidade dos grupos CH3 girarem nesse eixo livremente. Então, o que vai acontecer? O arranjo de menor energia possível é o que vai predominar. No nosso caso aqui, nesse exemplo, a gente sabe que a proximidade dos átomos iguais, como por exemplo hidrogênio e hidrogênio, causa um efeito repulsível, né, onde ocorre uma repulsão. Então, por exemplo, aqui, ó, eles alinhados, ocorre uma proximidade entre os átomos de hidrogênio, e essa proximidade causa uma repulsão. E essa repulsão faz com que ele se afaste. Quando a gente vai olhar a
menor energia possível, ou seria a maior distância em que essa repulsão vai ocorrer, sempre vai ser a configuração intercalada, né? Então a gente vai ter a configuração predominante nessa constituição, em que os átomos vão ficar intercalados entre si, né? Então quando a gente está olhando, né, nesse sentido da molécula, a gente vai ver sempre que a configuração predominante vai ser dessa forma, né, onde a gente vai ter um para cima, né, e o outro, o grupo oposto, vai estar para baixo, para minimizar essas questões de repulsão, né, dos grupos ligantes em si. Então, essa conformação, quando ela está em posições opostas, ela ganha o nome de configuração estrela, é a mais estável, e quando ela está sobreposta dessa forma, elas estão alinhadas em si, é a chamada configuração eclipsada, né? Essa configuração estrela é a predominante. Essa diferença energética, apesar de pequena, ela é significativa e ela faz com que a molécula assuma uma autoconfiguração no espaço. Então, toda vez que eu tenho dois grupos CH3 unidos entre si pelo carbono, a configuração de menor energia possível vai ser sempre a estrela. A mesma coisa acontece quando eu vou adicionando grupos funcionais adicionais. Por exemplo, aqui eu coloquei um outro grupo CH3. O menor energia, né, nesse caso, com certeza vai ser o grupo que está o mais afastado possível. Então, toda vez que eu tiver grupo adicionais a essa configuração, eu vou ter aí uma repulsão maior, então ela vai ter que se posicionar de forma mais afastada possível. Então, por exemplo, aqui, no caso do butano, eu estou adicionando dois grupos CH3. Essa é a configuração de maior estabilidade possível, onde esses grupos CH3 se afastam o mais distante possível dessas configurações. Nessas configurações em que a gente tem a aproximação dos grupos CH3 e também a sobreposição dos grupos adjacentes em si, isso causa uma repulsão bastante grande desses grupos funcionais, fazendo com que a energia desse sistema seja maior. Então, ela sempre vai buscar de menor energia possível. Então, quando a gente está falando dessas energias em si, de modo geral, três forças a gente precisa levar em consideração. Tensão angular, que é a tensão desse ângulo em si. Essa é uma força difícil de se contornar, né? Eu preciso ter uma repulsão entre os átomos bastante grande para alterar esse ângulo de ligação. Ela ocorre dependendo da polaridade dos grupos. A tensão de torção, que é a energia necessária para girar um grupo funcional com o outro, né? Por exemplo, dois grupos CH3, qual é a tensão necessária para fazer esse giro em si. Isso aqui ela está totalmente relacionada a essa questão do impedimento estérico, né? Então, o impedimento estérico é aquela repulsão que a gente estava falando, quando a gente tem aproximação de grupos funcionais com características similares. Então, aqui os dois grupos volumosos, CH3 em si, quando próximos em si, tendem a se repelir, e aí posicionando de forma oposta para atingir o menor nível energético possível. Então, guardem essas três fontes de energias ou três tensões envolvidas aqui: tensão angular, tensão de torção e impedimento estérico. Esse impedimento estérico, né, que promovido aqui pela aproximação dos grupos funcionais, ela pode ser bem visualizada aqui nessa figura, onde eu tenho, por exemplo, numa posição eclipsada, aqui os dois grupos CH3 muito próximos, né? Se eu posicionar esse grupo CH3 para baixo, vai ser a maior distância possível em si. Essa repulsão, ela também é perceptível em conformações cíclicas, como, por exemplo, nesse ciclo de 6 carbonos, né? A gente tem duas configurações possíveis, as chamadas cadeiras, com conformação cadeira, e a conformação bote. Nesse caso, na conformação bote, a gente vê claramente que esse grupo, né, o CH2 aqui,
do 1 e o CH2 do 4, eles se posicionam próximos. Então, aqui vai ocorrer uma região de impedimento estérico, né, onde ocorrerá uma repulsão entre os átomos presentes nesses grupos funcionais. E aqui é o oposto, né, onde o grupo 1 e o grupo 4 estão posicionados em regiões, né, contrárias e afastados o máximo possível. Então, quando a gente está falando também em configurações cíclicas, né, essa questão dos impedimentos estéricos também são relevantes, porque ela vai definir a conformação dessa cadeira, dessa estrutura aqui. No caso, a conformação mais estável é a conformação cadeira, né, como a gente pode observar, os grupos estão afastados entre si. Essa conformação que ela assume, ela permite que a gente avalie também alguns outros parâmetros de ligação. Então, por exemplo, quando ela está nessa conformação cadeira, a gente vê que alguns grupos ligados a essa estrutura, elas vão estar posicionados perpendicularmente ao grupo de carbono, às cadeias de carbono em si. Quando ela assume essa configuração, ela ganha uma denominação específica, que é axial. E os outros hidrogênios, os outros ligantes em si, que assumem uma conformação horizontal, ela também passa a se chamar de equatorial. Axial e equatorial, que define em si. Essa questão da posição axial ou equatorial, ela é muito importante em questões de reatividade. Vamos dizer que a gente tenha no local do hidrogênio aqui representado um outro grupo funcional, um grupo básico ou um grupo ácido. Quando ele está nessa posição, ele está bem exposto, então a reatividade dele é maior por conta da acessibilidade, né? Então é mais fácil ocorrer um choque, uma ligação química nesse grupo axial do que quando a gente tem numa posição equatorial que está escondidinho ali dentro dessa estrutura, né? Então, essas posições axiais e equatoriais, elas definem também muitas das ligações e da conformação natural que essas estruturas assumem, né? Então, por exemplo, se a gente tivesse essa estrutura cíclica com dois grupos metílicos em si, né, facilmente dá para a gente ver que a estrutura predominante, ou a de menor energia possível, vai ser aquela mais afastada possível, né? Então, ele vai acabar assumindo uma posição equatorial para se afastar dentro desse sistema. Essas características em si de autoconformação devido aí aos arranjos, se o carbono é tetraédricos, qual é a posição que ela vai se organizar no espaço por conta desses impedimentos estéricos, permite que as moléculas assumam diferentes configurações. E quando ela assume diferentes configurações, elas podem ter as mesmas ligações químicas, só que com posicionamentos diferentes, né? Então, a gente tem a formação dos chamados isômeros. Esses isômeros podem ser de dois tipos, constitucionais e estereoisômeros. Os constitucionais são aqueles que têm os mesmos elementos, a mesma quantidade de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e assim por diante, mas também têm ligações químicas diferentes. Você olha para a estrutura molecular, você vê que elas são compostos diferentes. Mas a gente tem também os estereoisômeros, que quando a gente olha para a estrutura molecular, eles têm as mesmas ligações químicas, as mesmas conectividades, só que a única diferença deles é no espaço, né, onde esse grupo funcional está localizado. Dentro dos estereoisômeros, a gente pode dividir ela em dois grupos, os enantiômeros e os diasterômeros. Os diasterômeros são aqueles que têm duplas ligações e o posicionamento dela pode ser do tipo cis e trans. E os enantiômeros são aquelas que se projetam espacialmente, necessariamente a gente vai precisar ter um carbono quiral, ou seja, um carbono em que as 4 ligações químicas dela são diferentes. E quando eu tenho um carbono quiral, a imagem refletida dessa molécula
produz o chamado isômero ou enantiômero em si. São as imagens especulares. A gente vai entender um pouquinho mais para frente. Esses aqui são os isômeros constitucionais, né? Então, as fórmulas moleculares podem ser as mesmas, por exemplo, aqui C4H10, né? Só que quando a gente olha para a estrutura, elas são totalmente diferentes. Eu acho que não tem dúvidas quanto a isso. Agora, nos estereoisômeros, a gente precisa prestar um pouquinho mais de atenção para entender quais são as alterações. Por exemplo, aqui é um diasterômero, no qual a primeira molécula eu tenho os dois cloretos, né, para um lado dessa linha imaginária que a gente traçou, em que elas estão para o mesmo lado. Quando isso acontece, essa denominação desse diasterômero, a gente chama ele de cis. Quando eles estão transpostas, né, um de um lado e um do outro, essa denominação ganha o nome de trans. Né? Então, tá bastante na moda agora a gente falar de gorduras trans em si. Né? Nada mais é do que isso. Uma gordura que tem um arranjo transposto dentro da sua estrutura. Os enantiômeros, né, que são aqueles que eu falei que você necessariamente precisa ter um carbono quiral. Quem é o carbono quiral? É esse carbono aqui que tem 4 ligações químicas diferentes. Se eu pegar essa molécula, colocar ele na frente do espelho, ele vai ter a imagem refletiva ou a imagem especular, né, onde eu vou ter o Z com Z, o Y com Y, isso daqui. Só que quando eu olho, né, essas moléculas, apesar de serem muito parecidas em si, quando eu sobreponho elas, a gente vê claramente que as ligações químicas estão diferentes. A posição dessas moléculas são diferentes. Então, a gente passa a ter agora duas moléculas, né, que acabam não tendo, não são iguais, elas são diferentes em si. Quando eu falo que o carbono tem que ser quiral, né? Porque se eu tiver dois grupos funcionais iguais, né, independente de colocar ela na frente do espelho ou não, essa molécula vai ser sempre igual. Vai ser a mesma molécula em si. Então, eu não vou ter isômero, né, quando o carbono não é quiral. Eu não tenho isomeria nesse sentido. Os diasterômeros podem ser produzidos a partir de duplas ligações, como eu já havia dito, né? Então, por exemplo, tenho aqui os dois para o mesmo lado e o lado tamposo, mas eu também, toda vez que eu tenho uma estrutura rígida em que não permite que as ligações químicas girem entre si ou que se alternem, né? Porque aqui, se fosse uma ligação simples, esse grupo poderia girar livremente, mas como é uma dupla, ela não consegue girar, então ela fica rígida. Os ciclos também atuam dessa forma, ela não permite que isso aqui gire, por conta do anel cíclico que a gente tem. Então, nesse tipo de ligação, também eu posso ter posicionamentos do tipo cis e do tipo trans dentro dos grupos funcionais. Então, aqui, por exemplo, quando a gente está falando das estruturas em função da sua posição, né, alguns compostos, alguns ácidos em si, no passado, foram denominados de forma diferente até, por possuírem propriedades e características como sabor diferentes. Então, um exemplo disso é o ácido maleico e o ácido fumárico. E a única diferença entre eles é a isomeria, que um é cis e o outro é trans. Quando a gente começa a procurar exemplos na biologia, né, um exemplo bem interessante é o do retinol. É uma molécula que a gente tem nas pupilas do nosso olho e ele que é o responsável por fazer a absorção da luz, né, que produz as imagens que a gente vê em nosso cérebro. Então aqui, por exemplo, o retinol, a gente tem uma configuração, uma dupla ligação, né, no carbono 11 e 12, e quando esse grupo funcional é exposto à radiação luminosa, ocorre uma transformação dessas ligações que passa a ser de cis para trans, e aí mudando as características da amostra. E quando isso ocorre, a gente absorve a radiação e começa a perceber as imagens de modo geral. Alguns compostos podem ter duplas caracterizações, tanto ser diasterômeros como enantiômeros, né? Então a gente pode ter um carbono dentro dessa estrutura que é quiral e ao mesmo tempo eu posso ter uma estrutura que vai posicionar de forma cis e trans dentro dessa nossa configuração. Alguns exemplos dessa estrutura são alguns carboidratos que a gente tem, né? Então, por exemplo,
aqui posicionando de formas especulares em si, né? Ou modificando, por exemplo, cis e trans dentro da nossa estrutura. Então, a mesma molécula com posicionamentos diferentes. Quando a gente está falando de asterônimos, a gente viu que a denominação sistemática, né, a nomenclatura sistemática, a gente coloca cis para quando elas estão para o mesmo lado e trans para quando elas são transpostas. Mas e quando a gente está falando de enantiômeros, né, qual é a nomenclatura que a gente tem que usar? Para representar uma molécula que é um enantiômetro, para diferenciar uma imagem da outra, a gente usa a nomenclatura R e S. Para definir se a molécula é R ou ela é S, a gente tem que usar 4 regras. Essas regras aqui descritas, elas basicamente são o seguinte: a gente vai pegar uma molécula, identificar o carbono quiral e ver os 4 grupos ligantes. Nesses grupos ligantes, a gente vai atribuir ordem de prioridades, ou seja, uma ordem decrescente do número atômico, do menor número atômico para do maior número atômico para o menor número atômico. Então, aquele que for dentro das ligações químicas, o que tiver maior número atômico, ela vai ser o primeiro, né? Quando a gente vai fazendo essas atribuições, algumas vezes os átomos se repetem, né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo carbono e um grupo carbono. E aí, então, eu vou para a segunda ligação. Se os dois são carbonos, o que eu tenho ligados a ele, né? Como ele tem que ser um carbono quiral, então esses grupos não vão ser iguais. Então, às vezes, eu tenho lá 3 hidrogênios ligados e o outro vai ter 3 hidrogênios e um oxigênio, um grupo OH, por exemplo, ligado a ele, né? Então, vai ser diferente em si. Acho que é mais fácil da gente visualizar aqui, né, num exemplo. Então, pegando aqui o nosso carbono quiral, ligado a ele tem um grupo CH3, um grupo OH, C2H5 e um hidrogênio. Se a gente olhar desses grupos funcionais que estão aqui, quem são os que têm maior número atômico? O oxigênio, né, vendo pela ligação primária, o oxigênio é o que tem maior número atômico, então ele ganha já o primeiro. O hidrogênio é o que tem menor número atômico entre esses, então ele ganha a última ligação, que é a 4. E aí aqui a gente empata, tem 2 carbonos, né? Só que o que está ligado aos carbonos em si? Nesse carbono eu tenho 3 hidrogênios, e nesse carbono eu tenho um outro carbono e 2 hidrogênios, né? Então, esse daqui acaba ganhando a segunda prioridade por conta das ligações secundárias, carbono-carbono, né? Então, agora eu numerei, né? Então, esse é o meu número 1, esse é o número 2, número 3 e o número 4. A regra, ela fala o seguinte para nós: para decidir se ela é horário ou anti-horário, eu vou posicionar esse grupo de menor valor, ou o grupo 4 aqui, para trás, né? Colocando ele de forma que ele fique no plano lá para trás, e aí eu vou sobrar esses 3 grupos funcionais em si, né? E esses grupos funcionais, quando posicionados, né, dessa forma, então o hidrogênio está lá atrás, eu vou olhar só para esses 3 agora. Então, eu vou ter aqui meus grupos e o seu posicionamento. Se a sequência de 1, 2 e 3 segue um sentido anti-horário, essa nomenclatura, essa molécula em si, ganha a nomenclatura S. Se o posicionamento desses grupos funcionais seguem aqui um sentido horário, essa molécula ganha a nomenclatura R. Então, o R e o S vai depender basicamente do giro com que essa ordem vai seguir, se é horário ou anti-horário em si. Então, para a definição dos enantiômeros, a gente vai usar sempre a nomenclatura R ou S. Uma confusão que ocorre bastante entre essas definições em si é a nomenclatura L e D. L e D,
que significa levógena e destrógena, é uma propriedade das moléculas orgânicas. É uma propriedade que essas moléculas têm de desviar a luz, né? Uma luz polarizada, quando passa através desses compostos orgânicos, elas podem sofrer uma refração, um desvio do seu percurso, mudando o ângulo, né, de observação dessa luz em si. Na definição LD, não tem nada a ver com as definições de RS, tá? Pode ocorrer algumas similaridades, mas elas não estão correlacionadas diretamente. Isso é uma propriedade óptica das soluções que a gente tem. Por que é importante a gente entender essas questões de estereoquímica, principalmente para processos bioquímicos, biologia de modo geral? Quando a gente começa a falar agora de reações, né, bioquímicas, um fator muito importante é a seletividade, né? Como que as moléculas atuam especificamente em cima de uma proteína? Por que as reações químicas são específicas para cada um? Né? Então, eu tenho a alcoolase, por exemplo, que atua sobre as moléculas de álcool, né? A amilase, que atua sobre os amidos, de modo geral. Né? Por que isso ocorre? Né? Então, quando a gente começa a estudar as questões enzimáticas, as questões de seletividade, o modelo que explica bem isso é o modelo do Emil Fischer, que é o chamado chave e fechadura. Emil Fischer, lá em 1800, né, quase 1900, começou a estudar as moléculas em si, e ele viu que um açúcar que ele estava estudando, a emulsina e a chamada maltase, que nada mais era do que a alfa e a beta-metildiglicosídeo, elas eram diferentes, tinha cristais, formavam cristais com formatos diferentes em si, e ele ficou intrigado por conta dessa observação. E depois ele começou a avaliar mais especificamente isso. Então, por exemplo, quando a gente tem aqui a ligação desse grupo OCH3 numa posição axial, que ganha a denominação alfa, né? Ela tem uma característica, que quando ela está posicionada na posição equatorial e ganha agora a denominação beta, ela tem outra característica fisiológica em si. Tanto é diferente que uma é catalisada pela maltase e a outra é catalisada pela emulsina, né? Então, até a enzima responsável por essa metabolização ou pela reação química é diferente. O modelo de Emil Fischer, chave-fechadura, ele preconiza o seguinte, que para que a gente tenha uma reação química efetiva, para que a gente tenha um efeito biológico, o substrato e o receptor eles têm que se encaixar perfeitamente. Quando eu não tenho um substrato com as configurações ou características adequadas, essa reação química não ocorre. Quando a gente pensa nesse formato espacial das moléculas em si, esse modelo aqui funciona muito bem para a gente entender. Então, vamos imaginar que eu tenho aqui uma molécula, uma proteína, por exemplo, e esse é o nosso substrato. Quando o nosso substrato tem grupos funcionais, né, que são reativos a esses grupos aqui, e eles estão posicionados perfeitamente, né, a nossa chave e a nossa fechadura se encaixam perfeitamente, ocorre uma interação forte e a reação química ocorre, por exemplo, uma hidrólise. Quando essas reações não estão ocorrendo, né, o posicionamento não ocorre perfeitamente, essa interação aqui, nesse caso, está ocorrendo pelo grupo B, né, as outras não estão, não tem uma afinidade forte, então essa reação química não ocorre. Então, o modelo de chave-fechadura, basicamente, ele mostra isso para nós, né? A posição e a interação entre esses grupos funcionais, eles têm que ser efetivos, eles têm que ocorrer. Então, nesse sentido, essa questão espacial ela é importantíssima para que as reações químicas ocorram. A gente precisa saber quais são os grupos funcionais, qual é o posicionamento para poder derivar qual é a sua enzima, qual é o seu substrato de reação química em si. Então, por exemplo, aqui a gente tem estruturas que alternam entre grupos polares e apolares. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma reação que o grupo não tem interação direta por conta desse posicionamento, e aqui ocorre
essa interação, né? Então a molécula passa a ter uma reação ativa por conta desse posicionamento. Mesma coisa acontece com os diasterômeros, cis e trans, né? Então, nesse caso aqui ocorre a interação, em caso oposto não ocorre, né? Então, motivos como esse, né, que acabam, né, trazendo várias discussões, por exemplo, das gorduras trans. Por que as gorduras trans, né, elas trazem problemas para a saúde? Uma delas é uma questão de solubilidade, né, por serem mais lineares, elas tendem a formar estruturas mais sólidas, e outra é porque as enzimas presentes no nosso corpo não conseguem metabolizar esse tipo de óleo que é gerado artificialmente. Fisiologicamente, né, as propriedades físico-químicas também são bastante interessantes. Por exemplo, aqui, ó, quando a gente pega o aspartame, quando ela tem uma configuração do tipo S, né, ela é doce, ela faz a função do adoçante. Quando ela tem configuração R, ela traz um amarguinho que não é agradável para o paladar. Então, quem já experimentou adoçantes já muitas vezes sentiu um pouquinho de um sabor amargo. Basicamente a presença de um isômero que não o do adoçante. Essa aqui, a ketamina, é bastante interessante. Uma tem a função anestésica e a outra é um alucinógeno, né? De qualquer forma, o efeito vai ser dado, só que muitas vezes opostos, né? Os odores, né? A carvona, um tem o odor de cominho e o outro de menta, um odor de laranja, o outro odor de limão. Então, a forma com que essas moléculas se ligam nos nossos sensores gustativos, olfativos, é o que vai dar as respostas diferentes para o nosso organismo, né? Então, o cérebro interpreta que a forma R do limoneno traz uma certa configuração e entende-se que é laranja. Quando ela está na forma S, entende-se que é limão. Quando a gente olha para outras moléculas, por exemplo, o ácido lático, existem alguns ciclos bioquímicos que acabam definindo estruturas também. Por exemplo, o ácido lático com a configuração S, ela é produzida basicamente quando o leite estraga na nossa geladeira, por exemplo, né? O leite azedo é o ácido lático produzido através desse processo fermentativo. Já o ácido lático da musculatura, né, que causa cãibra, causa as dores no nosso organismo, ela é basicamente configuração R. Então, dependendo do processo, ela vai priorizar uma estrutura a outra. Um caso bastante famoso que na década de 60 trouxe uma discussão bastante grande e é talvez o exemplo mais utilizado dentro dessa questão de isomeria, é o caso da talidomida. O talidomida foi um medicamento desenvolvido que era muito eficiente nas questões de enjoo, né? E na década de 60 elas foram recomendadas para mulheres grávidas que sofriam de casos de enjoo muito frequentes. O que não se sabia, né, que uma das espécies desses isômeros, a forma S, ela atuava como um mutagênico na formação dos fetos. Então, da mesma forma que o R funcionava como para o tratamento do enjoo, a forma S ela atuava de uma forma muito severa na formação. E aí os bebês nasciam sem os membros, sem braços, sem pernas, e isso trouxe um problema bastante sério até se descobrir, né, muitas vítimas sofreram desse processo da talidomida. Até hoje ainda esse medicamento é utilizado, né, mas não recomendado para mulheres grávidas, e sim somente para tratamento de câncer ou outros casos de estruturas necessárias, né. Um exemplo dessa questão das estruturas, né, da isomeria, do posicionamento em si, talvez o exemplo mais belo em si é a formação dos nossos DNAs, né? A estrutura alfa-hélice, que nada mais é de que uma junção perfeita
entre o posicionamento espacial dessas moléculas e as suas ligações intermoleculares. Né? Os pares de bases formados em si são estruturas muito bem organizadas e muito bem arranjadas em si. Bom, quando a gente está falando então dos hidrocarbonetos, a reatividade dele é bastante baixa, né? Então, desse grupo funcional, o mais importante que vocês têm que guardar são essas questões espaciais. Por que as moléculas se organizam da forma que se organizam no espaço, né? Por conta daqueles processos repulsivos e de posicionamento dos ângulos em si. Falar um pouquinho dos alcenos. Os alcenos, assim como os hidrocarbonetos, eles são basicamente formados por carbono e hidrogênio, né? Tem uma série de moléculas possíveis na sua distribuição. A gente viu lá nos estereoquímicos que eles podem assumir isômeros, né, como cis e trans, eles são diasterômeros, e esses posicionamentos em si acabam ganhando algumas definições específicas, por exemplo, o E e o Z, que definem prioridades, né, prioridades altas e baixas em si, quando a gente tem posicionamentos dos grupos funcionais. Os alcenos tem na indústria tem uma possibilidade muito grande de transformação, né? Ela pode gerar diversos elementos químicos, como os álcoois, alcanos, dióis, compostos carbonílicos dos mais variados, haletos, né? E diversos outros compostos. A reação química que envolve os alcenos são variadas, mas a gente vai destacar apenas algumas aqui para fins do nosso entendimento. As principais reações que ocorrem com essa C-dupla-C, basicamente são reações de adição e eliminação, onde a dupla ligação normalmente é desfeita e por conta da regra do octeto, esses carbonos, essa ligação desfeita é preenchida por um grupo adicional. Então, por exemplo, aqui eu estou adicionando o HBr, né, à minha estrutura. Então, o C-dupla-C, uma das duplas ligações é desfeita, entra o bromo e a outra ligação entre o hidrogênio. Então, substitui o compartilhamento entre os carbonos pelo compartilhamento entre o bromo e o iodo. O mecanismo de reação que ocorre segue essas etapas, saindo da dupla ligação para o polo positivo, né, e formando as reações intermediárias e o produto final. A dupla ligação aqui atua como um nucleófilo, ou seja, um par de elétrons, ela atua como uma base. Então, a dupla ligação ela é um fornecedor de par de elétrons em si. As reações de adição, elas são bastante variadas e ocorrem majoritariamente com elementos mais que têm uma reatividade grande. Então, é muito comum a gente ver reações dos alcenos com haletos, né? Haletos que têm valores de reatividade bastante elevados, né? Elas podem ocorrer também nos ciclos, né? Como, por exemplo, aqui na hidratação desse álcool, onde foi feita a adição de um grupo funcional a essa estrutura. Nos casos dos haletos de alquila, né, dando sequência aí dentro desses dos grupos funcionais, a gente tem aí uma variedade de compostos, todos eles que são aqueles que têm elementos bastante eletronegativos na sua estrutura, né, os chamados Funke-Blisk, flúor, oxigênio, nitrogênio, bromo. Esses haletos, né, eles têm, por conter compostos muito eletronegativos, eles têm reatividade muito alta, né? Eles reagem muito eficientemente. Então, muitos dos compostos que constituem os defensivos agrícolas, né? Os herbicidas, fungicidas, bactericidas em si, têm na sua constituição alguns desses haletos. As reações químicas se procedem sempre pelo grupo mais eletronegativo, né? Então, o átomo que tem maior eletronegatividade se carrega negativamente, então o que está ligado a ele, por consequência, fica carregado positivamente.
Então, quando ele fica carregado positivamente, um nucleófilo qualquer que tem carga negativa vai ser atraído por esse grupo funcional. Então, normalmente, esse grupo ele é eliminado dentro desse grupo funcional, sendo substituído pelo nucleófilo qualquer que está sendo adicionado. Então, os mecanismos de reação são sempre iguais, onde a gente vai ter uma reação ocorrendo entre essas relações de cargas, né? Reações sempre vão ocorrer em eliminação e substituição. Dentro da química orgânica, é muito estudado esse tipo de ligações, do tipo de substituições nucleofílicas ou eletrofílicas, né, com E1, E2, mas não vem ao caso aqui nós aprofundarmos. Tá? Então, depois deem uma olhada nesses slides para entender os mecanismos de reação em si. Basicamente, ocorre uma substituição desses grupos funcionais pelo grupo adicional, um nucleófilo que a gente está tendo. Então é isso, pessoal. Nessa videoaula, basicamente, a gente deu uma introdução para os grupos funcionais e o mais importante são as questões de estereoquímicas. Então ficamos assim, até a próxima videoaula, até mais.